19 de setembro de 2022, Estado de São Paulo. Tiago não sabia, mas em breve descobriria que seu pai havia perdido a vida por uma disputa de terras que não tinham donos. Mais do que apenas enterrar seu herói, ali começaria a batalha por justiça de um filho pela memória de seu pai. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final desta conversa que eu vou ter com um filho que perdeu um pai de uma maneira... um crime que poderia parecer um latrocínio, que poderia parecer uma vingança, mas quem vai me contar é você. Tiago, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado, Beto. Só aponta um pouquinho mais o microfone para você, está ótimo. Deixa eu te perguntar, eu queria começar... Tua vida mudou muito no dia 17 de setembro de 2022. Muito, sim. Você era uma pessoa antes, você passou uma pessoa depois. O crime ele é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa que passa por eles. Você perde o seu pai, o Antônio, é o Fernando, né? Fernando. Que é o mais conhecido. Fernando, sim. Junto com, como se fosse uma chácara, um sítio dele, sim. Onde ele, e o caseiro da chácara também, que é o Bezerra, sim. Também é morto nesse mesmo momento. Sim. Esse é um crime, esse é uma pequena sinopse do que aconteceu, mas eu queria conhecer o seu pai antes. Quem era o seu pai? Quantos anos ele tinha? O que ele estava fazendo naquele lugar? O que é o lugar onde ele morreu? Como era? Vamos para um momento um pouco mais feliz antes. Como era o seu pai em vida? Quem era ele? Bom, meu pai era conhecido como Fernando, né? Apesar de não ser o nome oficial dele, Antônio Fernandes, né? Mas ninguém conhecia ele por esse nome. Ele tinha, na verdade, o crime aconteceu bem próximo do aniversário dele. Eu enterrei ele na véspera do aniversário de 67 anos. 67 anos. Então foi o presente de aniversário? Infelizmente. Não, porque casos como esses, que às vezes envolvem pessoas próximas, são datas escolhidas muitas vezes, né? Também. Pode ser. Setembro passa a ser um mês bem complicado, né? Fazem 2 anos agora, o caso ainda não foi esclarecido e todo mês. A gente está gravando em 2024. Sim. Então, enfim, é um mês complicado. Mas o meu pai, ele era uma pessoa trabalhadora, ele, de origem humilde, veio da roça, interior da Bahia, interiorzão de Minas Gerais, ali, divisa com Bahia. Veio para São Paulo com 15 anos de idade, buscar a vida aqui, como era muito naquela época, né, essa geração dele. Trabalhou no ramo de obras aqui em São Paulo, cresceu nesse ramo, empreendeu nessa área, tinha uma empreiteira de construção. E era uma pessoa que é difícil, porque é meu pai, né? Sim. Então eu sou suspeito, né? Mas com todas as pessoas que eu converso, né? As pessoas só têm elogios para ele, né? Eu costumo dizer que, infelizmente, as únicas pessoas que ele acabou, de alguma forma, fazendo algum mal na vida dele foi a própria família dele, meus irmãos, a minha mãe, por ter tido um processo de divórcio. Ele se divorciou da minha mãe, foi um período muito difícil. Eu sou o filho mais velho, mas eu tenho 2 irmãos mais novos, bem mais jovens que eu, que talvez tenham sofrido bastante a falta dele. Então, cada filho tem um pai diferente, né? Eu tive uma relação muito mais intensa com ele, mais próxima, tive mais tempo de vida com ele por ser o mais velho. Então, talvez, enfim, cada um sofre do seu jeito, é claro, né? Mas eu tenho mais apego, talvez, por ter mais histórias com ele, de conhecer ele mais de perto, né? A minha irmã, por exemplo, quando ela nasceu, foi logo em seguida, né? Ela ainda era um bebê de colo quando começaram as desavenças entre ele e a minha mãe. Então, ela praticamente não teve um pai presente, né? Então, diferente de mim, que, enfim, tudo que eu tenho e sou, meu caráter, enfim, tudo eu devo aos meus pais, né? Então, me ensinou a ser uma pessoa correta, honesta. A referência que eu tenho dele é essa, né? Quando ele saiu da linha, infelizmente, foi justamente com a própria família, né? Mas funcionários, amigos,
que falam comigo até hoje. Às vezes tem amigo dele que era funcionário dele, que se tornou amigo, que me manda mensagem até hoje, áudio chorando, com saudade, enfim. E esse era meu pai. Ele estava morando nesse... Ele morava no lugar onde ele morreu? O que é esse lugar em Itapecerica da Serra? Bom, é uma terra... Tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu vou falar, eu não sabia até a data do crime. Né? Boa parte do que eu posso falar aqui eu fui descobrindo com investigação própria. Algumas coisas a gente descobriu até pela própria imprensa que cobriu o caso, algumas coisas na delegacia, e a maior parte aí eu descobri investigando mesmo. Né? Eu fui descobrir que meu pai morava nesse lugar 1 ano antes do ocorrido, no aniversário da minha avó. Né? Tem uma chácara ao lado, imagina que é um grande terreno, uma chácara onde moram uma tia e um primo, né? Uma parte da família ali. Essa tia é irmã do seu pai? Irmã mais velha do meu pai, e onde ocorreu o crime é uma terra ao lado. Então, 1 ano antes, a gente fez o aniversário da minha avó nessa chácara, onde todos os familiares foram para lá. E ali naquele dia, eu achava, na verdade, como meu pai tinha negócios com essa minha tia, irmã dele mais velha, eu achava que ele morava lá nessa chácara com ela, porque trabalhava para ela, alguma coisa do tipo. Quando eu cheguei, inclusive, eu fui cumprimentar ela, falei, cadê meu pai? Ela falou, tá na casa dele. Eu fui na casa dele, mas onde é a casa dele, né? Tipo assim, não sabia. E aí, de repente, ele chega por uma trilha no meio do mato, assim, que depois ele levou a gente para conhecer lá, era uma casa que estava construindo, e eu fiquei assim, mas o que meu pai está fazendo nesse lugar, construindo aqui, né, morando precariamente, bem dizer, estava construindo uma casa grande, mas uma casa que está em obra, no meio de um mato, assim, eu falei, nossa, né, podia estar numa situação melhor, né, e aí depois do crime na investigação, eu fui descobrir que essa terra foi grilada por essa parte da família há anos antes, muitos anos antes, e que foi oferecido para ele entrar para morar ali, também fazendo negócios com essa minha tia. Ela fez um convite para ele morar ali, construir, que inicialmente, pelo que eu entendi, era para construir para ela, como ele era construtor. Ele falou, olha, constrói aí, vai morando, e lá na frente eu te dou uma parte do terreno, a gente divide. Como ela tinha alguns valores para acertar com ele, pelo que eu descobri, foi mais ou menos esse o acordo. Isso eu soube pelas outras irmãs do meu pai, pelas pessoas que estavam ali mais próximas acompanhando. E o meu pai escondia tudo da gente, até por não juntar patrimônio, essas coisas do tipo, né? Depois talvez a gente vá explicar talvez a motivação do crime. Sim. Eu vou falar de um outro imóvel que ele teve com essa minha tia, que foi talvez o estopim de tudo isso. Mas a história desse terreno, dessa casa, foi essa, né? Ele entrou para construir com esse convite para morar ali. Eu entendo que, enfim, uma terra grilada no Brasil, pelo que eu pude ver, a cidade de Itapecerica da Serra tem muitos casos assim, né, de terra que as pessoas pegam e depois tem que fazer o uso capião, fazer regularização. E quem grila uma terra precisa de alguém morando para poder fazer a posse. Eu não fazia ideia que isso existisse em São Paulo. Eu sempre ouço isso muito na Amazônia, principalmente na região amazônica. E eu não fazia ideia que Itapecerica... Mas por que essa terra ela é preservada? O que tem ali? Nós não sabemos. Eu não faço ideia. Não faço ideia. Meu pai tinha começado a dar entrada no uso capião dessa terra. Ele contratou um topógrafo, fez a medição da área. E até onde eu pude constatar, só faltava ele colocar o poste de energia para a Enel fazer a ligação. Porque aí... Se ela fizer, né? Se não cair a luz, se exatamente. Ela realmente entregar a luz. Nesse momento não está entregando, né? Mas... teoricamente, é ela que coloca o número do endereço, né? Para poder juntar a documentação e ir na prefeitura. É quando fica oficial o lugar da moradia. Mas uso capião, você descobre 1 ano antes da morte do seu pai que ele morava ali. Uso capião, você precisa de um tempo a mais. Quanto tempo seu pai morava ali? Acho que ele morou uns 6 anos lá. Mas durante 6 anos você não sabia que ele morava ali? Não sabia. Eu tive um contato assim com ele, porque desde que ele saiu de casa, ele sempre meio que escondeu aonde ele ficava. Então ele morava muitas vezes no trabalho, na obra. A minha irmã, como cresceu com ele um pouco mais distante, quando saiu o divórcio entre ele e a minha mãe,
ficou acertado pela justiça que ele pegaria ela aos fins de semana. Então a minha irmã, a partir dessa separação, foi quem mais teve contato com ele. Ela cresceu saindo com ele de fim de semana. Então ela foi nas casas que ele morou durante esse período, que ele pulava de um lugar para outro. Inclusive nessa? Inclusive nessa. E que ela também achava que ele estava ali morando, construindo, trabalhando para minha tia, alguma coisa do tipo, né? Eu fui descobrir que havia algum atrito por conta dessa terra e que essa casa seria dele um mês antes do crime, porque eu fui visitar uma outra tia que mora na cidade. E aí eu visitando ela tentou me contar, e aí meu pai chegou na casa dela no mesmo momento e ela falou: não fala nada porque ele não quer que conta. Ele não deixa a gente falar pra ninguém. E aí, um mês depois, aconteceu o que aconteceu. Mas ela já tinha me alertado. Olha, a casa é dele, tem pessoas ameaçando ele. Tá? Pessoas ameaçando por quê? Porque se achavam dono do terreno, né? Porque era um terreno sem dono. Quando Sim. seu pai começa a construir, ele teria posse desse terreno, uma Sim. hora, com até uso capião. Sim. E outras pessoas ali da região mesmo não achavam que ele era o dono, queriam a terra dele. É Sim, isso? exatamente. Era uma terra que não tem dono, mas todo Sim. mundo quer ser dono, é isso? Tá. Exatamente. Tem dono, é o Estado, é o povo brasileiro, vamos dizer assim. Exatamente. Teria um dono. Mas então, seu pai, a gente sabe um pouco dele aqui, dessa biografia. Tem uma outra vítima, que é o Bezerra. Sim. Quem é o Bezerra? O Bezerra era funcionário do meu pai. O pessoal... Chama de caseiro. Em todos os Caseiro, lugares. né? Ele morava lá no meio da semana para construir, cuidar da terra e tudo mais. O meu pai, nos últimos anos, ele tinha conhecido uma mulher, então ele estava namorando, ficava na casa dela, na casa dele, aos fins de semana. Então, praticamente o Bezerra cuidava de tudo no meio da semana e aos fins de semana meu pai ia para lá e o Bezerra ia para a casa dele. Mas ele acompanhava meu pai nas obras, enfim, era um funcionário, fazia tudo para o meu pai ali, né? Eu conheci muito pouco, pude encontrar com ele umas 2, 3 vezes no máximo. O que eu sei do Bezerra é mais pelas pessoas que também trabalharam com ele. Ele tinha família, tem filhos? Ele tem família e, estranhamente, eu não conhecia a família dele, mesmo com a questão do crime. Dele. Eles não nos procuraram, não sei quem são, aonde estão. Ali naquele momento ali de liberação de corpo, fazer velório, enterro, a gente super preocupado, achando que talvez fosse até ter que enterrar como indigente, porque ninguém vinha. Não tinha nem documentação? Não tinha dele? documentação, Não não tinha nada. E o pessoal me ligando: Thiago, não deixa isso acontecer, porque o Bezerra era uma pessoa boa, ele era o fiel escudeiro do seu pai, não deixa. E eu correndo, resolvendo tudo, até que na última hora apareceu um parente dele no IML e conseguiu liberar o corpo e fizeram o enterro dele na Zona Leste, mas eu não sei nem aonde. E eu não sei porque ninguém nunca procurou a gente, ninguém quis saber do caso, ninguém correu atrás. Ele é de São Paulo mesmo, Bezerra? Ele deve ser também do Nordeste, alguma coisa do tipo, como a maioria das pessoas que dessa geração deles, que ele já tinha uma certa idade também. Ele era também era mais velho. Como era seu mais pai. velho também. E então eles vêm nesse êxodo para São Paulo para trabalhar, acabam trabalhando nesse ramo de obras, né? Era muito comum nessa época deles, né? Então era mais ou menos esse o perfil. Ele chegou a ir na casa da minha mãe, eu lembro de encontrar ele uma vez, que meu pai foi buscar coisas dele lá e ele estava lá. Uma obra de reforma que eu arrumei para o meu pai fazer para um cliente meu, ele também estava lá e foi praticamente umas 2, 3 vezes. Você nunca teve contato próximo a ele? Infelizmente. Você falou que um mês antes do crime, um mês antes da morte do seu pai, do Bezerra, você encontra com seu pai na casa da sua tia. Sim. Essa foi a última vez que você viu seu pai? Foi. Sobre o que vocês conversaram? E como ele estava? Ele estava normal. Ele sempre foi uma pessoa meio que introvertida, né? Depois do divórcio com a minha mãe, eu acho que ele ficou até um pouco mais. A gente não se falava tanto. Quando a gente se falava, eram por coisas triviais, às vezes problemas, por exemplo, da empresa dele. Ele acarretou muitos problemas financeiros com o divórcio da minha mãe. Ele meio que... Como é que eu posso dizer a palavra? Ficou ruim da cabeça. Tá. Ficou ruim da cabeça durante um bom tempo, colocou uma outra pessoa para administrar a empresa dele. Essa empresa, quando ele abriu, eu tinha acho que uns 14 anos,
14, 15 anos. Na época, a legislação era diferente para abertura de empresa. Não podia abrir uma empresa sozinho, não existia MEI, não tinha empreendedor individual. Era obrigatório ter um sócio. Sim. Ele colocou meu nome lá. Então, eu nunca fui funcionário, nunca administrei a empresa, mas o meu nome estava lá como sócio da empresa. E aí, nessa época do divórcio, ele meio que deu uma pirada, não conseguia mais trabalhar direito, colocou uma outra pessoa para administrar a empresa. Todo mundo me fala que essa pessoa roubou a empresa, fez uma dívida enorme, astronômica, de não recolher impostos. E no seu CPF? No meu CPF, aí começou a aparecer causas trabalhistas e chegavam as cartas lá em casa, né, para me cobrar, porque entrava em contato. Você era dono? E aí eu ia descobrindo essas coisas e aí pai, o que está acontecendo e tudo mais. Tanto que em 2016 eu cheguei para ele e falei, pai, pelo amor de Deus, tira meu nome da empresa, porque eu já não consigo mais crédito para minha empresa, eu não consigo mais trabalhar. Então, caía dinheiro na minha conta, o juiz ia lá e bloqueava e pegava. Gente. Aí eu falava, pai, eu tenho que viver minha vida, eu tenho minha família também, né? Tira meu nome da empresa porque não dá mais. E aí foi uma vez que eu fui até Mauá, na empresa que era dessa minha tia. Era uma empresa que mexia com alumínio, onde ele estava trabalhando lá. E ele tinha a empresa dele e estava trabalhando lá. E eu não entendia essa relação do porquê. Eu falei, poxa, a empresa dele está tão ruim assim. Ele sempre foi um cara muito procurado para fazer obras, tinha sempre alguns clientes muito fiéis. E andava com um cartãozinho dessa empresa lá de representante comercial, alguma coisa do tipo. Aí eu fui até lá para levar a documentação para ele assinar, para tirar o meu nome do contrato social da empresa dele. E ele me apresentou para o pessoal, entrou num quartinho lá e que eu entendi que ele estava meio que ficando ali. Não sei se morando, dormindo, precariamente também, né? E eu ficava super triste, falava, meu Deus, o meu pai tinha tudo, casa grande, família bem estruturada, e por que, né, que ele escolheu esse caminho, né? Ele que quis se separar? Não, minha mãe, porque, digamos que, assim, ele cometeu um adultério e aí a minha mãe descobriu. E aí foi um caso bem, assim, traumático para a família, né? Eu já era adulto, né? Já tinha mais de 20 anos, mas tenho um irmão que são 7 anos de diferença para mim, era adolescente, acho que foi bem difícil para ele. Minha irmã, como eu falei, era bebê de colo. Então, foi bem traumático pra gente e ali ele começou meio que dessa forma, né? Trabalha aqui, trabalha ali, esconder patrimônio, né? Para não ter que, na briga judicial ali, questão de pensão e tudo mais. Tanto que, em 2015, a gente descobre que ele tinha uma casa em São Bernardo do Campo, que nós acreditamos, pela nossa investigação, que essa casa foi o estopim de toda essa história do crime. Porque ele, pelo que eu pude constatar, ele pegou essa casa para fazer uma obra, uma reforma para um cliente. E primeiro, como que a gente descobriu essa casa, né? Que eu ia falar isso, eu acabei me enrolando aqui. Um dia minha mãe recebe uma ligação na casa dela. Seu pai ainda vivo? Meu pai era vivo, em 2015. Tá. Ela recebe uma ligação, ele já não morava mais lá, da esposa de um cliente dele, que era um cliente muito fiel que ele tinha, que ele já tinha construído várias casas para esse cliente. Hoje está até em Portugal esse cliente. Falei com ele algumas vezes depois do crime, até para me ajudar a entender essa relação dessa casa. A esposa dele liga na casa da minha mãe e fala para o Fernando ir na casa dele e tirar as coisas dele de lá, porque estão invadindo a casa dele e estão depredando tudo. A vizinha lá está me ligando, a pessoa de lá está me ligando e está falando que ele tem que tirar as coisas dele de lá porque estão entrando lá e estão depredando. Ele falou, mas casa? Como assim casa em São Bernardo? Ele fala que ele não tem nada e fica essa briga na justiça, não sei o que, não sei o que. E assim ficou por aí. A advogada da minha mãe começou a investigar, a pesquisar para descobrir que casa era essa e, por ironia do destino, essa casa era vizinha de uma sobrinha da minha mãe. E aí ele, na obra, botou uma placa de vende-se. Essa minha prima, por parte de mãe, viu a placa de vende-se, se interessou pela casa, entrou para pedir informação e deu de cara com ele. Nossa. E aí ele falou, olha, eu quero tanto na casa, essa casa eu estou reformando, que eu peguei no rolo de uma obra que eu estava fazendo aqui, em parceria com a minha irmã, a gente está vendendo junto, estou reformando para vender. E ela falou, você não está me conhecendo? Eu sou a fulana, a sobrinha da sua esposa e tal, né? E ele deu aquela assustada, né? Mas até alugou a garagem para ela durante um tempo e tudo mais. E aí a gente descobriu, né, a história da casa. Mas a casa não estava no nome dele? Não, ele colocou no nome dessa irmã, da minha tia.
Que é a que mesma... é a vizinha de chácara. Exatamente. Que é aquela que falou, vai construindo uma casa nesse terreno grilado. Exatamente. Que também era a dona dessa empresa de alumínio que ele estava trabalhando lá. E que aí a gente começa a juntar as peças, né? Então tinha essa empresa de alumínio que ele trabalhou lá, que eu achava que ele era funcionário. Tinha essa casa de São Bernardo, que eu também fui investigar a história praticamente no dia seguinte do crime, porque eu comecei a fazer essa ligação. E esse terreno onde aconteceu o crime, vizinho da chácara dela, que ela grilou e levou ele para morar lá com essa proposta de ter uma parte ali do terreno quando eles fizessem a posse. E como que está tudo interligado? Da seguinte forma, eu fiz a pesquisa da casa, encontrei os donos anteriores, conversei com todos os vizinhos, todo mundo conhece o meu pai como dono da casa, né? Então ele tirava as coisas das obras que ele fazia, levava para lá, deixava lá, e eram essas coisas que estavam pulando o muro para roubarem lá quando ligaram para falar, estão invadindo a casa dele e tudo mais. E os vizinhos ficavam furiosos, porque falavam, o cara abandonou a casa aqui, ele vem de vez em quando e tá entrando ladrão, se entra na casa dele pode pular o muro para mim, e eles ficavam malucos lá. E aí começavam a procurar quem era o dono da casa, chegaram, fizeram essa relação com a pessoa que vendeu a casa para ele, porque esse cara que vendeu a casa pro meu pai, ele pegou a obra de reforma para fazer para essa pessoa em algum momento, não sei porquê, não quis mais ficar com a casa, e aí fez uma proposta de venda para ele. E aí eu chego à conclusão de que metade ele pegou por acerto da obra que ele estava fazendo e chamou essa minha tia para entrar com a outra metade para poder ser sócia dele na casa. Como ele estava se divorciando da minha mãe, ele não colocou no nome dele e colocou no nome dela, para não aparecer para esconder esse patrimônio, digamos assim. Mas ninguém ali conhece ela. Conversei com o dono que vendeu para o meu pai, ele falou, olha, não conheço sua tia, fiz negócio com seu pai, ele que me pagou, vendi para ele e ele pediu para colocar no nome da sua tia porque, segundo ele, tinha negócios com ela. Então, essa é a primeira relação. Depois do crime, na investigação, fui descobrir, as minhas tias mais próximas me contam também, que ele, na verdade, não era funcionário da empresa. Ele era um dos investidores, ele era dono dessa empresa de alumínio. De alumínio. Ele era dono de uma parte dessa empresa, tinha entrado com dinheiro, mas atuava ali como um... Mas não estava o nome dele no contrato também por conta da separação? Exatamente. E aí eles colocaram o nome de uma outra tia, a tia mais nova. Nossa, tá. A parte dele ele colocou no nome dessa outra tia. Como ele fez com você, Exatamente. Na outra empresa ele fez com a irmã mais nova. Exatamente. E ela ficou com o nome sujo da mesma forma. Ai, minha mãe. O mesmo problema, porque não sei em qual momento eles tiveram problema com essa empresa, tiveram que desfazer de tudo, e aí essa minha tia também ficou com problema. E o meu pai queria que pagasse uma compensação para minha tia e que desse a parte dele, né? E aí começaram essas brigas, essas desavenças. Dinheiro que ele emprestou, eu soube de dinheiro que ele emprestou pro marido dessa minha tia que já é falecido, abrir hotel e o cara não pagou. De eles chegar, sair, as vias de fato brigando lá na chácara, o meu pai cobrando, e o cara fala, não te devo nada, você não me deu nada. Não tem papel assinado, não tem nada. E o meu pai foi juntando todas essas dívidas, dinheiro que ele perdeu aqui, perdeu na empresa, a casa. Ele falava, então deixa eu vender a casa, porque aí eu pego a minha parte e fica tudo certo. E essa minha tia, não vai vender. Tanto que quando eu entrevistei os vizinhos lá e tudo mais, a minha prima falou, eu tenho até a chave do portão aqui, que seu pai me deu quando eu aluguei, ele não pegou de volta. E trocaram a fechadura. Depois eu fui descobrir que a minha tia trocou a fechadura para ele não entrar quando ele começou essas desavenças. E ele falou, não, eu saio daqui no dia seguinte que vocês me pagarem. Eu quero que vocês me paguem com juros e correção. Sai daqui, você diz, da chácara onde aconteceu o crime. Tudo aconteceu, tá. E aí, a gente não vou pagar, então tá, então eu vou ficar com a terra porque é o pagamento da dívida que vocês têm comigo. E assim ficou. Quando ele bateu o pé e começou a correr atrás da documentação, da documentação para fazer o uso capião, aí começaram as ameaças de que ele tinha que sair de lá, que a terra não era dele. E a casa de São Bernardo ele perdeu? Tá no nome dela. E a polícia não fez questão de ir atrás, de investigar para entender essa relação. Eles têm todos os fatos, todas as evidências, mas eles escolheram deixar isso de fora. A polícia não investigou. Você, aí só voltando aqui para o crime, naquele dia, então um mês antes, você
teu pai não parecia aflito, com medo? Não. Nada? Não. Tinha... ninguém... Hoje em dia você descobre que ele estava sofrendo ameaças, Sim. mas que ele levava a sério? Ou ele achava que eram ameaças Pelo que minha tia exageradas? conta, tem uma tia que era muito próxima dele, que é quem cuida essa da minha que avó. fez essa daí? Isso. Essa que você encontra Exato. na casa dela. É. E Essa mês mulher, antes. essa mulher que tinha um relacionamento com meu pai era vizinha da minha tia e ambas moram de frente com a delegacia. Nossa. De frente, literalmente de frente, atravessando a rua. Eu visito a minha tia e minha avó, aí ela tenta me contar e ela começa me contando fatos que ela sofreu também na mão dessa parte da família. De quando ela também foi funcionária deles e que ela teve problemas e uma série de coisas, até problemas na justiça, trabalhista e tudo mais, que ela também sofreu ameaças deles. E ela conta a história dela para me dar um panorama de, tá acontecendo a mesma coisa com seu pai. E aí ela fala, aí eu falo, mas como assim? Aquela casa não é da tia? Não, aquela casa é do seu pai. Seu pai construiu o dinheiro dele, material dele, funcionário dele, tudo dele. E aí ela levantou a relação com a casa de São Bernardo um mês antes, porque eles têm um dinheiro para pagar seu pai, eles não querem pagar seu pai quer o dinheiro, ou eles pagam seu pai, ou seu pai vai ficar com a casa porque é dele. Sim. Ele que mora lá, ele que construiu. Diz que ele investiu uma boa quantia de dinheiro só para murar o terreno. É um terreno enorme, gigante. Não lembro se é 15 mil, 25 mil metros quadrados, alguma coisa assim. É que o topógrafo me passou na época. E ali eu tomei um susto. E você não perguntou pro seu pai quando ele chegou? Que, olha, a tia tá falando aqui tal coisa, que história é essa? Não, porque eu não levei a sério. Eu não levei a sério, porque gente da família. Sim. Né? A minha reação ali foi assim, olha, me estranha saber que essas pessoas têm esse comportamento. Eu sei que eles são enrolados. Eu sei que eles já passaram meu pai para trás desde sempre. Eu presenciei muitas brigas da minha mãe com meu pai na minha infância, de falar, não é para você fazer negócio com eles estão te roubando de novo, e não sei o quê, e virava uma briga doida lá. Então, assim, isso não é novidade. Agora, que, poxa, eles te trataram mal, que eles te deram problema quando trabalhou para eles, todas essas coisas, que eles têm coragem de ameaçar meu pai fazer isso. Eu falei, olha, faz o seguinte, tia, se eles voltarem a fazer isso com a senhora ou com o meu pai, me avisa. Me avisa, porque aí eu vou ligar para eles, vou tomar alguma providência, vou conversar para ver o que está acontecendo, porque eu não acredito que eles vão ter coragem de me tratar da mesma forma. Você tinha contato com essa parte da família? É uma parte da família que sempre foi um pouco mais afastada. Mas você tinha uma boa relação, eles nunca misturaram a história do seu pai com vocês? Como uma parte, né, os filhos dessa minha tia, eles Como eram... você encontrou um ano antes, no aniversário da sua avó? Na casa deles, eles eles são envolvidos com a política na cidade e eu também tenho muitos bons contatos na política, tenho um bom network e cheguei a até conversar alguns anos antes de fazer pontes de negociação deles com coisas para levar benefícios para a cidade e tudo mais. E a gente sempre teve uma conversa tranquila, né? Jamais passava pela minha cabeça que pudesse acontecer algo desse tipo, né? O que eu estou dizendo, como eu estou falando, são evidências. Não estou querendo dizer que eles são os responsáveis, isso cabe à polícia. Sim. Não estou acusando ninguém de nada, mas esses são os fatos que, inclusive, estão na mão do Ministério Público, estão na mão da delegacia, enfim. Então, são coisas que são, teoricamente, né, são públicas. Né? Os autos do processo estão ainda em segredo de justiça, não sabemos por quê, o próprio promotor discorda. Porque tem vítima menor de idade? Não. Tem abuso sexual? Não. Que eu saiba, são por esses motivos. Exato. Ou durante a investigação. Para proteger a vítima, na verdade. Não é para proteger o autor. Exatamente. No caso, seu pai é bastante maior de idade e o caseiro também. Até então, o momento, como as vítimas em questão... Só protegeu os investigados, não protegeu em nada a nossa parte, as vítimas. Inclusive, a gente não teve acesso aos atos do processo por mais de um ano. E o que se fala? Quem pediu esse segredo de justiça? O juiz. Não, o juiz acatou. Alguém pediu. Delegacia, né? Investigação. E não se explica por quê, qual é a motivação desse caso estar em segredo de justiça de novo. As vítimas não são
menores de idade, nem vítimas, que eu saiba, são mais esses dois motivos. Sim. De novo, para proteger a vítima. No caso do seu pai, quando você tem um segredo de justiça nesse caso, você vai proteger possíveis autores. Perfeito. E não a vítima em si. Aí vamos voltar para o crime aqui. Você foi embora, seu pai estava ok, você não falou com ele durante um mês. Como que você fica sabendo que tudo aconteceu? Para não dizer que eu não falei com ele antes, na mesma semana, acho que o crime aconteceu num sábado, na segunda-feira, eu falei com ele pelo WhatsApp porque tinha chegado uma carta na minha casa das empresas dele. Pai, mais uma, o que está acontecendo aqui? Ele, tira uma foto, manda para mim aí que eu vou ver o que é. Foi a última vez que eu ouvi a voz do meu pai. E aí, num sábado, eu saindo para trabalhar, eu recebo a ligação da minha mãe. Tiago, vem aqui que a gente tem uma coisa para falar para você. Eu falo, o que está acontecendo? Não, vem para cá que é uma coisa muito séria. Muito séria, muito... Fala logo, ali gente. Eu já gelei, eu já falei, pode falar, é meu pai? É meu pai, né? Pode falar. Ela falou, seu primo veio aqui, né? Seu pai faleceu e tal. E assim, Mas na hora você não sabia que tinha sido um crime? Não, mas eu imaginei tudo logo na sequência, né? Primeira coisa assim, eu imaginei, sei lá, sofrer um infarto, um acidente, qualquer coisa, natural. Eu sou uma pessoa que assim, hoje eu lido bem com essa questão da morte, porque eu já entendi que nós somos seres finitos, todo mundo vai morrer um dia, Sim, né? Tanto que eu já pensava, a gente perdeu muitas pessoas na pandemia e tudo mais, eu quase morri na pandemia, né? Já vinha saindo de uma série de problemas pessoais por conta da pandemia, de não conseguir voltar a trabalhar, perdi tudo que eu tinha na minha empresa, eu trabalhava no ramo de esportes, evento esportivo. Nossa. Então, corrida de rua. Então, distanciamento social, não tinha mais evento. Não. Um ano eu fiquei sem ver um centavo entrar na minha conta. Então, foi assim, um período terrível. Quando eu achei que eu estava conseguindo me levantar, vem mais esse baque. Já procurava ali, eu perdi uma madrinha minha, que era minha segunda mãe, na pandemia. Você fala, mais cedo ou mais tarde, vou perder meu pai, vou perder minha mãe, meus avós. A morte é inevitável. É inevitável. O problema é que o crime, ele é uma antecipação de algo que você um dia pelo qual você vai passar. Exato. E não é uma doença, não é um acidente, é um crime. O crime é o arrancar, né? É te arrancar de você, de alguma maneira. Aí ali eu meio que dei uma surtada ali sozinho em casa. Eu estava sozinho naquele momento, porque minha esposa tinha saído para visitar a mãe dela. E aí eu já vinha pensando em fazer um seguro de vida que cobrisse assistência funeral e que atendesse pais, né? Eu falei, se Deus o livre acontece alguma coisa, e mais cedo ou mais tarde vai acontecer, talvez eu não tenha nem de enterrar meu pai, porque a gente não se preocupa com isso. É um erro que o brasileiro tem. E naquela semana eu estava lendo um contrato de um seguro do meu banco lá e eu queria fechar o negócio, não fechei, e foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Por que eu não fiz o seguro? Eu não tenho nem onde enterrar meu pai. Comecei a dar soco na parede, eu fiquei desesperado. E aí meu primo e meu irmão estavam indo para lá me buscar e eu peguei e falei, deixa eu ligar para essa minha tia, a que me contou lá. Mas nesse momento você sabia que ele tinha morrido? Não. Você sabia que ele tinha morrido. Bom. Na minha cabeça... Sofreu um infarto, um acidente, eu não sabia o que tinha acontecido. Pego o telefone e ligo para essa minha tia, que era mais próxima dele, que mora na frente da delegacia. Ela atende o telefone chorando, desesperada, ela estava na cena do crime. Eu falei, tia, o que aconteceu com meu pai? E ela, desesperada, em prantos, pegaram o seu pai por causa dessa terra maldita e não sei o quê, começou a jogar para fora. Por causa dessa terra maldita e não sei o quê, bateram no seu pai, não sei o quê. Aí que eu falei, o quê? Mataram o meu pai, tia? E não sei, falando, ali caiu a ficha e já me remeteu àquele um mês antes na casa dela, quando ela tentou me contar o que estava acontecendo, mas que nem meu pai, nem ninguém imaginou que pudesse chegar. Eles me contam que... Eles falam, se você não tomar uma atitude mais drástica, a gente vai contar para os seus filhos. Ele falava, não envolve meus filhos nas minhas coisas. Não quero meus filhos envolvidos, deixa eles fora disso. E brigava e não queria que contasse para a gente de jeito nenhum. E eles falam que assim, ele andava meio cabisbaixo, meio triste por conta do que estava acontecendo, porque era uma desavença com família, e Sim. Ele, por mais que tomava na cabeça com eles, ele sempre continuava ajudando, sempre continuava emprestando.
E ele fez um boletim de ocorrência um pouco antes. Se eu fui na casa dela um mês antes, talvez esse boletim tenha 1 mês e meio, 2 meses. Boletim de ocorrência? Das ameaças que ele vinha sofrendo. Ameaça contra a vida dele. Inclusive eu tenho áudios. Eu tenho áudios do Bezerra contando para amigos. Olha, o sobrinho dele veio aqui, mandou o caseiro vir aqui, falou isso para mim. São coisas que, inclusive, um dos áudios Mas foi a até... polícia não viu isso? Viu. Eu entreguei, eu ofertei isso como prova, como evidência, e nem se... Bom, é que eu não posso falar o que tem e o que não tem nos autos, mas, enfim, mais uma coisa que eles negligenciaram. Um dos áudios... Mas, por exemplo, tinha um boletim de ocorrência. Tinha um boletim de ocorrência. Do seu pai contra pessoas específicas da família. Eles não averiguaram se essas pessoas... Porque ele foi morto, seu pai. Sim. Eu vou querer entender como. A polícia não chamou essas pessoas para depor? Chamou? Chamou. Eles foram, em tese, eles foram investigados. Um deles foi preso preventivamente na semana do crime, ficou 5 dias preso. Eu ouvi da boca do delegado. Deles, uma das pessoas da família. Um primo meu. Que inclusive era funcionário da prefeitura, um secretário na época. Não de São Paulo, da prefeitura de Itapecerica da Serra. E aí ele ficou preso. Eu escutei da boca do delegado falando que a delegada de plantão que pediu a preventiva não deveria ter pedido, porque não era para pedir, que ele acreditava que não era ele. Eu falei, tá bom. Fui extremamente mal atendido pelo delegado na semana do crime, sofrendo, eu e meu irmão. Eu achei que eu ia acabar saindo preso da delegacia. Ele quase que tomou partido ali naquela situação. Eu tentando falar as coisas que eu sabia, as coisas que as pessoas estavam me contando, e ele... Mas um crime como esse tem um promotor. O promotor fez o quê? Nada. Eu tive um advogado que na época... O promotor que é o real guardião do... Exato. Hoje tem um promotor novo, no caso, que inclusive está fazendo um excelente trabalho, que eu tenho que agradecer muito a Deus por ele ter chegado, porque senão a coisa não estaria andando até hoje. Mas os colegas dele que estavam à frente antes dele seguraram o caso o tempo todo, não ia para frente de forma alguma, a delegacia ficou segurando lá a investigação pelo tempo que quis, já tinha tudo, enfim, nada foi feito. Eu tive um contato com um promotor nas semanas seguintes, que foi uma reunião online com um advogado que na época começou a me ajudar, mas depois me largou também. Eu tive muitos contatos que tentaram me ajudar, e parece que a impressão que eu tenho é que sempre quando eles iam entrando demais no caso, eles encontravam alguma coisa que falavam, opa, pera lá, melhor eu sair daqui. Mas calma, também não é a família Sopranos, né? Não é a máfia de Nova York. É um pouquinho menos, assim. No caso, porque eu, infelizmente, não posso falar tudo, porque talvez... Eu tenho certeza que é mais do que o que passa na sua cabeça. Não, eu digo assim, eu entendo. O que eu não entendo é como que as autoridades que deveriam tomar conta não fizeram. Não você. Sim. Não estou dizendo isso. Estou dizendo assim, o que o delegado não foi, o que o promotor não entendeu. Existia uma delegada que estava à frente ao caso, era a delegada assistente. Que foi tirada. Que ela foi... Colocada de trás. Colocada em outro lugar, né? Tiraram ela de lá, né? Que coisa estranha. Até porque eu trabalho muito com a polícia. Inclusive, eu entrevisto muitas excelentes delegadas, inclusive. E ela foi tirada por uma relação política. Entendi. Bom, a pedido de políticos que têm relação com o outro lado. Muito doido. Você descobre o que aconteceu com seu pai? A sua tia conta como foi aquela noite, aquele dia 17 de setembro. O que aconteceu? Ele estava na casa dessa mulher, vizinha da minha tia, que ele tinha um relacionamento. Dessa namorada dele. E de manhã cedo ele recebe uma ligação do Bezerra pedindo para que ele fosse até lá, tirar ele de lá, que ele estava com medo de sair. Que era um sábado, então o Bezerra ia para a casa dele. Desculpa. Estava com medo de sair da casa? Ele estava com medo de pessoas? Ele relata que o caseiro do meu... Seu pai tinha arma lá? Ou não, nem o caseiro, nem ninguém tinha arma? Não. Tá bom. O relato, até porque foram apreendidos 2 celulares do caseiro, né? A polícia fala que só conseguiu desbloquear um. Isso às vezes acontece. Né?
E coincidentemente ou não, pelo que eu entendi, eu não tenho todas essas informações até porque eu não tive acesso a tudo, a ligação entre o Bezerra e meu pai estava no celular que não conseguiram desbloquear. Mas essa namorada do meu pai conta que, eu não lembro se era 5, 6 horas da manhã, era cedo, o Bezerra liga, fala, Fernando, vem pra cá me tirar daqui que tem 2 pessoas rodeando a casa aqui, o caseiro do seu sobrinho tá aqui com as pessoas rodeando a casa, tô com medo de sair, eles fazerem alguma coisa comigo. Já tinha um boletim de ocorrência, era o meu pai pegar esse boletim, atravessar a rua. Putz, a delegacia é na frente da casa dele. Falar, olha, o cara tá me ligando, a gente já sofreu ameaças. Tá Porque ele não foi... Pegou o carro, foi direto pra lá. E ele chegou lá. Essa namorada fala que ela chegou a dizer isso, vai pra polícia, ele contou pra ela o que estava acontecendo, nada. Não. Pra você ter uma ideia, eu conheci essa namorada dele no velório. Sim. Eu soube que eles tinham um relacionamento nessa festa de um ano anterior, de um ano antes, no aniversário da minha avó, que eu vi eles juntos, mas ele nunca falou dela, nunca apresentou ela, nunca postou nada na rede social sobre eles, enfim, eu fui conhecer ela no velório. E é isso, a informação que eu tenho é que o Bezerra faz essa ligação, ele vai para lá de carro. Eu pude ver a cena do crime, eu vi os corpos, e eu, assim, pelo posicionamento dos corpos, o jeito que eu encontrei a cena, eu meio que idealizei como que isso poderia ter uma dinâmica. Qual foi a dinâmica? E que depois essa dinâmica praticamente se confirmou pelo depoimento do assassino, né? Mas ele chega lá, eu acredito que eles já tinham assassinado o Bezerra. Meu pai encontra porque a casa ficava no topo, assim, era uma ruazinha de terra, que inclusive as matérias que mostram de drone dá para ver aonde o carro estava. Ele deve ter encontrado o corpo do Bezerra no meio da estrada, ali ele já para e se assusta. Eu não sei, talvez se os assassinos estavam escondidos ou se ele encontrou. Foi uma isca. Foi uma isca. Ele saiu do carro para ver o que está acontecendo. E aí quando ele sai do carro ele já começa a ser golpeado. Ele morre na rua. Não, era dentro da propriedade. Mas não dentro da casa. Não dentro da casa, ele nem chegou na casa. E aí ele entra em luta corporal, né? Assim, o carro tinha sangue esguichado em volta do carro todo. Então eu acredito que ele tinha 3 cortes muito profundos na cabeça. Foi golpes de foice. Nossa Senhora. Que pelo estrago do dia ali... Ele morreu não foi por arma de fogo? Não, foi arma branca, os 2. Eu não vi o corpo do Bezerra, mas pelo laudo foram cortes profundos no pescoço. E o meu pai foram 3 cortes muito profundos na cabeça. Assim, tem marcas de luta corporal, então quebraram a perna dele, machucaram a perna dele. Tinha marcas na mão dele que ele deve ter batido na luta. Mato revirado. Sinais de defesa também, sinais de defesa. Toda essa parte. Então ele tinha um corte que vinha daqui de trás e passava aqui, debaixo do olho, assim, que abriu aqui. Um corte bem profundo, que é o lado do motorista, por onde ele desce. Então, provavelmente, ele já recebeu o primeiro golpe logo que ele desceu, talvez até de surpresa. Mesmo assim, ele ainda entrou em luta corporal. Ali, ele, debaixo do olho, você imagina, esguichando sangue. Senhora. Então, provavelmente, ele deve ter se apalpado no carro, tentou fugir, alguma coisa do tipo, e aí desceu a rua tentando se defender. Porque o corpo estava mais para baixo do posicionamento do carro e o mato estava revirado, como se ele tivesse rolado ali com alguém. E aí ele tinha um outro corte do lado de cá, que passava aqui, ó, no meio do olho, aqui assim, que abriu aqui em 2 partes. E um outro golpe na cabeça, que assim, muito profundo, que abriu o crânio, assim, que ficou um buraco, que eles queriam que fosse caixão lacrado. Eu pedi, pelo amor de Deus, para eles darem um jeito de fazer uma maquiagem, porque eu queria ver lá meu pai, enfim. É uma situação assim que... Sim. Ali não tem testemunha, não tem nada ali do lado. Que ouviu o grito, que teria nada. Aí você descobre que seu pai morreu, você tem que velar o seu pai, você tem que enterrar o seu pai, tem que entender o que aconteceu com ele. Começa a investigação. O que a investigação vai apontando? Bom, a investigação vai apontando que, de fato, um dos criminosos, dos assassinos, era o caseiro do meu primo,
Esse realmente... Esse realmente é... Tinha DNA dele, alguma coisa assim? Ou foi mais... Como que eles chegam até o caseiro? Eles chegam até o caseiro pelas denúncias das próprias... do depoimento das pessoas envolvidas ali, a namorada do meu pai, a minha outra tia, que relataram o próprio boletim de ocorrência. Então eles foram atrás. O relato da namorada que dizia que o Bezerra tinha ligado falando que o caseiro estava lá. Visitar. Então foram procurar o caseiro, ele tinha sumido. Acharam a foice? Naquele momento não, mas foram prender ele algumas semanas depois lá na Bahia. E aí trouxeram para São Paulo, ele ficou preso um bom tempo, tentando fazer ele falar. No começo ele não queria falar, até que chegou um momento que ele falou, fez reconstituição do crime, deu nomes. O que ele falou? O que ele conta? Então, você não pode contar porque está no segredo de justiça. Exato. Mas uma pergunta, ele fez isso tudo sozinho, esse caseiro? Ou ele tem mais uma pessoa que foi denunciada junto com ele. Que é alguém da família? Não, é uma outra pessoa. Ligada a esse caseiro? Então, não sei qual a ligação. Essa pessoa não, especificamente... Não, estou dizendo, é o caseiro que traz. Ou alguém que coloca junto com ele. O caseiro assassino que confessou o crime. Ele confessou o crime, ele fez a reconstituição do crime, ele mostrou onde escondeu a arma do crime. Daí encontraram. Então encontraram. Ele jogou no terreno, no meio do mato, escondeu lá, enfim. Então a polícia tem todas essas materialidades. Né? E esse cara está preso? Ele está solto. Os dois. Porque prescreveu o prazo para fazer a denúncia. Mas então ele tem um habeas corpus, eles estão respondendo em liberdade. Mas não fugiram de novo? Porque só Deus sabe. Também o fato de ele ter sido preso é porque ele fugiu. Então, se ele fugir, ele pode fugir de novo. Por que o promotor atual não pede a prisão dele? Ou pediu e foi negado? O promotor atual ele está conhecendo o caso agora. Ele chegou há poucas semanas. E eu tive 2 reuniões com ele que foram bem proveitosas, assim, que deu uma esperança no caso, porque a gente fica assim, falando, que país é esse que a gente vive, que não tem justiça? Tem tantas evidências. A polícia sempre me falava assim, olha, é difícil provar mandante, porque muitas vezes a gente até sabe, mas a gente não consegue provar. Você precisa colar, você precisa... Né? Tem que ter materialidade. Você precisa ter a ordem. E eles falavam, do caseiro a gente tem a materialidade, fica tranquilo que é ele, a gente já sabe. Caseiro assassino, a gente sabe. Caseiro assassino, a gente sabe, é ele, e a gente vai pegar ele. A gente já sabe onde ele está e vai dar tudo certo. E pegaram. Colocou ele preso. Depois que ele confessou, fez a reconstituição, começou a dar nomes, ele mudou o depoimento dele por 3 vezes. Ele mudava a forma com que aconteceu a dinâmica do crime. Mas as pessoas envolvidas eram sempre as mesmas nos 3 depoimentos. Os nomes dos mandantes, essa outra pessoa que ele coloca na cena do crime com ele, muda a dinâmica da participação dessa pessoa, mas a pessoa estava na cena. E o que você pode me contar? Esses mandantes foram ouvidos, deram depoimento, eles falam o quê? Eles falam que não sabem de nada. E por que o caseiro mataria eles? Boa pergunta. Tem que ter uma relação, tem que ter um porquê. Do nada. O que o caseiro vai ganhar matando o caseiro e o seu pai? Eles nem se conheciam direito, eles não têm relação alguma. Sim. Nenhuma. Essa outra pessoa que o assassino, confesso, coloca na cena do crime, até onde eu sei, ele nega a participação. E eu não sei qual a materialidade dele na cena do crime. Eu não sei de onde ele surgiu. Ele chegou a ser preso? Chegou a ser preso também e também saiu com habeas corpus pelo mesmo motivo. Os dois saíram juntos. Foi feita a cariação entre os dois, um fala você fez, o outro, ele fala não fiz, e assim fica. Só que estranhamente, a polícia escolheu manter ele preso, mesmo ele negando, e sem me apresentar materialidade alguma. Então de um tinha materialidade, do outro, até hoje eu não sei qual é essa materialidade. O que eu sei é que tem a palavra do assassino confesso. Mas o assassino confesso, o caseiro do outro sítio, ali do lado da sua família, e esse cara que também foi preso, qual a ligação entre os dois? Eles conheciam? Eles têm ligação do WhatsApp? Ideia. Não sabemos. Me parece que esse segundo tinha uma relação com o caseiro do meu pai e talvez, não tenho certeza, ele já até trabalhou na chácara para o meu pai, nas obras lá. Mas eu não sei quem é,
Ninguém conhece da família que tinha relacionamento Você com não meu pai. pode me contar o que está lá, mas assim, tem que perguntar, ele ganhou algum dinheiro, esse caseiro? Ele diz que ganhou dinheiro? Porque, por exemplo, o que motiva também o caseiro a matar em função de outro? É amor, é idolatração, é idolatria e dinheiro. É essa linha. Tá? Nessas mudanças de depoimento que ele faz, em uma delas ele aponta valores. Um deles, dinheiro. Valores, é. E isso, até onde eu tive acesso, eu acredito que isso não está no inquérito. Mas eu ouvi comentários dentro da delegacia, porque como a minha tia e a mulher do meu pai moram de frente, elas conhecem pessoas. Sim. E aí, na Rádio Peão, né, tinha uma história dentro da delegacia de que eles acreditavam que esse caseiro do meu primo havia cometido o crime motivado por paixão por uma mulher também envolvida na situação. E que eu também não vi muito sentido. Amor... E depois ele muda... Só que ele não fala isso no depoimento dele. Mas dentro da delegacia falavam que achavam que era isso, que acreditavam nessa teoria. Porque eles não conseguiam fazer relação de dinheiro. Eles não conseguiam achar nenhum rastro de dinheiro. Né? Só que ele fala disso. E enquanto ele estava preso, enquanto ele estava foragido, a família dele estava sendo sustentada. E o delegado relata isso para minha advogada em um momento. Isso também não está no inquérito. É o follow the money que chama. No caso, você chegou a confrontar esses possíveis mandantes? Você chegou a falar, ligar? Você tem vontade de conversar com esses possíveis mandantes para saber, foram vocês mesmo? Assim, eu vou ser bem sincero. O tempo todo eu nunca acusei ninguém. Eu nunca dei nomes de ninguém. Eu sempre preservei eles, inclusive. E a gente, por ser pessoas da família, apesar de eu ter uma certa distância, quando a gente era mais jovem, criança, a gente tinha um relacionamento mais próximo. Então a gente torce para que não seja. Sim, lógico. Eu gostaria que não fosse. Só que para não ser, tem que ser uma coincidência do tamanho do universo. Porque tudo aponta para isso. Como você mesmo falou, tem que ter uma motivação, tem que ter uma relação. Tem que ter um porquê. E para uma morte tão brutal... Exatamente. Porque eu já aprendi de tanto entrevistar psiquiatras forenses e tudo mais, que a proximidade, quando você quer uma morte com proximidade, você quer o olho no olho, você quer ver a morte acontecendo. Diferente de eu te dar um tiro escondido e sair correndo. Sim. É muito mais visceral você matar da maneira que o seu pai morreu. Sim. E essa visceralidade tem ódio, tem rancor, tem... Sim. Dinheiro, porque também o horror do outro morrer dessa maneira pode ser da pessoa que mandou matar. Eu quero que mate, mas eu quero que mate sofrendo. Entendeu? Aí é uma questão da pessoa. Infelizmente, a gente e essas pessoas que poderiam ser os mandantes foram ao enterro? Não, ligaram para você? Não. Porque assim, em princípio, quando se chega a esse caseiro? Quanto tempo depois da morte do seu pai? No dia. Assim, no mesmo dia? Da relação dele, no dia. Agora, a prendê-lo semanas depois. Porque eu digo o seguinte, vamos dizer, foi o meu caseiro que matou uma pessoa da minha... Mas eu não tenho nada a ver com aquele caseiro. Minha primeira tentar te falar, escuta, eu não tenho... Absurdo era meu caso, mas eu não fiz nada. Ninguém desse outro lado da família tentou chegar para vocês e falar... Deixa ver lá que é um ente querido, é um ente nascemos da mesma ninhada ali, alguma coisa. Aí você resumiu tudo. Nunca te ligaram? Nunca me ligaram, assim. Você também nunca tentou, mas... Os que mas foram... você é que é a pessoa que deveria ser procurada, não você procurar os outros. Os que foram investigados, como eu falei, um deles foi preso preventivamente por 5 dias. Como se fosse um possível mandante. Como um possível mandante. A esposa dele, eu encontrei na porta da delegacia, o crime aconteceu no sábado. No domingo eu estava correndo para liberação do corpo no ML. Na segunda-feira eu ainda estava tentando... Dia 17 sábado, 18 domingo, 19 segunda.
Eu enterrei meu pai na segunda-feira. Na terça-feira, dia 20, era aniversário dele, eu estava na porta da delegacia de novo, querendo informação e tudo mais. A delegacia assim, negligenciou tudo desde o início. Até para liberar o boletim de ocorrência, para eu liberar o corpo no IML, eles não queriam liberar. Eles me atrapalharam de todas as formas possíveis que eles podiam. No dia do crime, foi feita todas as diligências, levando as pessoas para depor e tudo mais. Eles levaram esse meu primo, eu encontrei ele na delegacia. Eu já sabia que ele havia ameaçado meu pai, eu já sabia boa parte. É ele que está no boletim de ocorrência do seu pai. Por isso que eu falo assim, a gente não dá nomes, a gente tenta proteger, eu nunca acusei nem nada. Porque, como eu falei, são pessoas que eu gostaria que não tivessem envolvido. Eu gostaria que a polícia encontrasse os verdadeiros culpados e não fossem eles. Né? E segundo que assim, a gente tem até um receio de falar coisas em público e tentarem fazer alguma retaliação. Esse cara sabe demais, a gente tem que apagar ele também. Sim. Só que assim, eu até vou falar aqui e deixar bem claro, tudo que eu estou falando aqui são coisas que estão na mão da polícia, estão na mão do promotor, e a família inteira sabe, então são coisas públicas. E existia inclusive um boletim de ocorrência do seu pai contra essas pessoas. Não adianta fazer nada contra mim, por exemplo, porque não... Por exemplo, se fizer contra mim, tem dezenas de outras pessoas que sabem as mesmas coisas que eu estou falando. Sobre esse boletim de ocorrência que seu pai fez antes, eles chegaram a falar sobre alguma coisa que não? Não, eu peguei na mão do meu primo no dia, falei, você está sabendo de alguma coisa? Ele falou, não estou sabendo de nada. E na minha cabeça, eu já sabia, né, que havia essas ameaças, que podia ser ele, mas eu não ia para cima dele, não ia acusar ele nem nada. Mas ele foi no enterro? Não. Nenhum deles, ninguém da família dele foi. Porque você encontrou com ele na delegacia, é isso? Na delegacia, no sábado ainda, no mesmo dia do crime, quando os corpos ainda estavam saindo lá da cena do crime. E, assim, tem muitas coisas que, assim, se a gente fosse falar tudo aqui, seria um podcast daqueles de 4 horas. Mas tem muitas outras coisas que foram acontecendo, que a gente foi ligando esse quebra-cabeça, que levam a gente a acreditar que, para não ser isso, só uma grande coincidência do tamanho do universo, né? A relação política deles, o fato, esse comportamento de não procurar a gente, como você bem falou, eu me colocando no lugar, se eu sou suspeito, investigado e não tenho nada a ver com a história... Ia ser a luta da minha vida descobrir quem fez isso com meu tio ou com o meu irmão. Não, principalmente para que ninguém achasse que eu tenho a ver com uma morte. Eu não tenho nada a ver com isso. Vamos achar quem foi. Não sou eu. Fazem 2 anos. Eles perderam todo o contato com o restante da família. A minha avó vai fazer 100 anos agora. Eles não vão mais até a casa da tia que cuida da avó. Não falam mais com ninguém. Não atendem mais ninguém. E a casa? Outro detalhe que eu lembro agora. Eu falei que 1 ano antes teve um aniversário da minha avó, né? Foi. 1 ano depois, que era mais ou menos 2 meses antes do crime, teve outro aniversário dela. Nesse dia eu não estava. Mas a família toda estava reunida de novo no mesmo lugar. Um tio da Bahia, que é um tio mais velho, veio para São Paulo para a comemoração do aniversário da mãe deles, minha avó. Ele, depois do crime, ele relata pra gente que ele conversou com essa irmã envolvida na história. Eu falo irmã, tia, são muitas tias, né? Para não falar nome fica difícil, né? Espero que o pessoal esteja entendendo. Não, dá para entender. Que ele, na festa, teve uma conversa com ela, eles estavam ali fazendo alguma coisa ali na festa, e ela, sozinha, em particular, falou para ele o que estava acontecendo e falou, olha, eu não sei o que eu faço, eu tô com medo... do Fernando e meu filho, eles acabarem se matando aqui. Eu não sei o que eu faço, porque eles vão acabar se matando. E aí meu tio fala para ela, você que trouxe o Fernando para cá. Você que colocou ele nessa. Então você dá um jeito de resolver essa situação. Mas E aí ele achou que também ele não levou a sério. Tanto que ele já é de bastante idade, esse meu tio também, é o mais velho de todos. E ele ficou muito mal depois. Eu tive uma conversa com ele também, via Skype, e aí ele fala que se ele imaginasse que eles seriam capazes de chegar a esse ponto, que ele teria adiado a volta dele para a Bahia, que ele teria acompanhado, feito alguma coisa, que ele estava se sentindo culpado por ele não ter acompanhado. Né? Enfim, tem muitas pessoas que sabem, que ouvem, tem os áudios do Bezerra relatando, dando nomes, fulano falou isso, ciclano esteve aqui, mandou eu sair daqui porque está esperando eu sair, porque aí ele vai começar, de fato, ele vai resolver
coisas desse tipo, entendeu? Que ele tá esperando eu sair para ele começar a briga. E a casa? A casa Que tá teria lá. o estopim de tudo. Já é da sua tia, do seu A primo? casa de São Bernardo eu não tenho como Não fazer sabemos, nada. mas a casa do terreno de O terreno de Itapecerica, assim, eu fui até lá, enquanto eu pude tirar as coisas do meu pai que estavam lá. Tinha muita coisa de obra dele, que inclusive ainda está lá. Tinha um quartinho dele com material usado de obra que ele tirava. Eu tirei o que era documento, roupa, o que eu consegui tirar nas semanas seguintes, porque não era seguro ficar indo lá. Lógico. Então toda vez que eu ia lá, eu tinha que pedir proteção, tinha que ir alguém da delegacia comigo, ou um guarda municipal, e o pessoal não gosta muito de ficar fazendo esse tipo de coisa. Então a gente acabou indo cada vez menos, e eu não vou lembrar quando, em que mês, mas eu recebi a informação de pessoas da região que passaram na frente e encontraram pessoas substituindo o portão por um muro. Levantaram um muro no lugar do portão do meu pai. Aí a gente relatou para a delegacia, né? Eu pedi para minha advogada fazer isso. Não sei se ela fez um boletim de ocorrência, espero que sim. Para que eles investigassem. Eles falam que eles não têm nada, que não tem nada a ver com o terreno, que eles não tinham interesse nisso, mas estão levantando um muro. Quem está levantando esse muro? Sim, quem está... Se aquele terreno era um grande desejo, quem que conseguiu consumar esse desejo? E aí não deu em nada também. Eu nunca mais voltei, eu nem vi esse muro. Nem deve. Tá, até onde eu sei, o mato tomou conta. E assim, eu recebo uma pressão muito grande dos outros familiares, porque eles querem uma solução, eles querem saber o que aconteceu, e eles falam, não deixa essa casa para eles. Porque foi o suor da vida do seu pai ali. Mas é a casa que pode ter levado a vida do seu pai. Eu acho que ninguém tem vontade. Eu não tenho interesse financeiro, nada naquele lugar. Nada. Se eu soubesse que meu pai estava entrando numa enrascada dessa, eu teria feito alguma coisa. Pai, pelo amor de Deus, vai viver sua vida em outro lugar. Por muito menos do que você está gastando aí, nesse lugar que não tem dono, você compra um terreno no interior de São Paulo aí, constrói uma big de uma casa. Sim, verdade. Muitas vezes até em condomínio fechado. Só o que ele gastou para murar lá, ele construiu uma mansão num condomínio fechado no interior aí. Mas seu pai também não te contou as coisas, então não tem como você saber também a ajuda que ele poderia ter. Se você pudesse encontrar com seu pai hoje, o que você falaria para ele? Acho que isso que eu falei agora, né? Pai, sai daí. Você pode mais do que isso, sabe? Larga isso para lá e vai viver sua vida, né? Vai investir em coisas melhores, né? Isso daí não... Eu aprendi com ele a ter caráter. Eu jamais entraria numa terra que não é minha, que não tem documento. Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não sei se no desespero dele de não perder o dinheiro que ele já tinha investido com essa parte da família, ele queria de volta, ou se ele caiu no mais um golpe, né, na promessa de que ele ia ficar ali e ia ter uma parte. Às vezes eu acho que ele era muito ingênuo, enfim, não sei o que passava na cabeça dele nesse sentido, entende? Thiago, esse é um caso ainda completamente sem solução. A gente não está nem no meio da história, né? Você ainda tem um grande caminho para saber o que vai acontecer, né? Dentro da morte do seu pai, dentro desse crime que aconteceu, para que tenha a justiça. Você está preparado para um tempo aí, ainda mais quando você não tem réu preso, tudo se torna mais moroso. Hoje, de fato, tem alguma denúncia? Alguém está denunciado? Sim. Tem esse caseiro assassino, tem essa segunda pessoa que estaria com ele, e os dois estão denunciados. Os dois estão denunciados. Pronunciados, não. Não. A minha advogada, que inclusive eu quero agradecê-la aqui pelo trabalho que ela tem feito, depois de muita cobrança, a delegacia entregou o relatório final da investigação, denunciando somente os dois. Aqui quem denuncia é o promotor. Não, Ele fecha o inquérito, passa para o promotor é que denuncia. Qual a palavra correta? É que geralmente o delegado fala que é indiciado, mas quem indicia, quem isso, denuncia... O que a gente fala, que inclusive o próprio promotor criticou isso, o fato de que a investigação aparentemente fez juízo de valor que não cabia à delegacia e sim à promotoria. Um dos indiciados, essa segunda pessoa que a gente ainda não sabe direito qual a relação, ele
fala que não fez. E só a palavra do outro foi suficiente para que... Coloca ele estando. Coloca ele estando e a delegacia acata e coloca os dois para ser denunciados. Mas o mesmo assassino, confesso, dá o nome dos mandantes e pelo mesmo motivo eles não põem. Para quem estava com ele, só a minha palavra basta. Para os meus mandantes, eu preciso de mais provas, é isso? É isso. Porque assim, denunciado, o promotor não denunciou ninguém ainda. Ele disse que já tem a minuta de denúncia pronta, né? Mas que ele preferia revisar todo o caso, porque ele chegou há pouco tempo, ele entender melhor. Até para saber se ele vai denunciar os mandantes também. Isso, que ele pode denunciar em cima do depoimento. Exatamente. Porque aí você vai ter as audiências de instrução, para daí ter o juiz pronunciar. Perfeito. E eles por homicídio e aí marcar o julgamento. Isso Perfeito. pode demorar É um pesadelo sem fim. Anos. É um pesadelo literalmente, porque... Eu, particularmente, assim, a vida que já não era muito fácil pós-pandemia ficou bem mais difícil, assim, emocionalmente, psicologicamente. Como eu falei, eu recebo muita cobrança das outras pessoas da família. Essa minha tia encontrou os corpos, que era mais próxima dele. Então, ficou um trauma muito grande para ela, para mim também, que vi os corpos ali. Eu escolhi ver, porque eu queria saber o que tinham feito com meu pai, mas assim... Você foi lá, você viu seu pai lá? Vi. Não foi por foto só? Não, eu vi. Eu vi ali, vi no IML. Foi bem feio, assim. E mesmo que eu não tivesse visto, né? Como a gente falou, a gente lida com a morte sabendo que um dia todo mundo vai morrer. Quem me dera eu poder ter só saudade do meu pai e falar, ele morreu porque sofreu um acidente, ele morreu porque, enfim, teve um infarto. Eu cuidei dele na cama de um hospital, por exemplo. Eu não tive essa oportunidade. Então, foi um estalo, um raio que caiu na minha cabeça e que fazem 2 anos que eu vivo o dia do crime ainda. Então, tem setembro agora, por exemplo... É aniversário do crime, aniversário dele. Veio uma série de lembranças à tona. As pessoas começam a me cobrar. E aí, Thiago, você está indo atrás? Você está acompanhando a advogada? A advogada está fazendo as coisas? E o promotor? O que a delegacia fala? E aí, não vai sair nada? Então, desde o começo, a gente sempre preservou as outras pessoas da família e eu fui o porta-voz. Por isso que eu falo, o que eu estou dizendo aqui são coisas que tem mais de uma dezena de pessoas que sabem de tudo isso aqui. Então não adianta ninguém querer fazer nada. Se alguém me matar hoje aqui porque eu estou falando alguma coisa, não adianta, porque outras pessoas vão saber e vão dar continuidade, né? Eu só sou o porta-voz, só sou o mensageiro de tudo aquilo que a gente sabe descobrir. Se alguém tirar sua vida por conta, ele só vai confirmar. Só vai confirmar. Assim como o comportamento de sumir, de não... Parece que também confirma. Depois dessa entrevista, se essa parte da família que pode ter sido a mandante ou foi apontada como mandante, te ligar, você atende? Atendo. Sinceramente, assim, tem pessoas que falam para mim, eu não sei como você conseguiu tratar a situação dessa forma. Eles tinham que te agradecer por você tratá-los da forma que você tratou. Porque na emoção... Outras pessoas da família teriam feito diferente, mas eu sempre preservei. Sempre preservei. Bom, Thiago, fica o convite para a gente acompanhar o caso, sua história, porque quando você puder falar, quando abrir o processo, não for mais segredo de justiça, você pode voltar e contar mais detalhes de que você não pôde contar aqui por conta desse segredo de justiça, que eu deixo aqui minha pergunta, por que está. Inclusive, lembrando que se alguém citado, alguém do caso quiser dar entrevista, é só mandar e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com, que a gente faz a entrevista para trazer também a versão dos outros. O delegado, todo mundo que quiser trazer o seu ponto. Te agradeço por você ter vindo contar essa história. Eu espero só saber o fim dela. Eu também espero. Como todo mundo, com certeza, que está assistindo até aqui, vai querer também saber em breve o fim. Desejo que seja rápido, porque esse tempo de espera, ele é um caixão que não se fecha. Então, é difícil viver, é difícil trabalhar. Mês de setembro eu praticamente não consigo trabalhar. Assim. Eu não sei como eu apenas posso imaginar, mas eu sei que deve ser uma coisa que todo dia meio que um feitiço do tempo dentro daquele
fim que não chega. É. Então, é uma Às vezes eu história. tenho a sensação que é um looping, né? Que você está no mesmo dia ainda e É. aquele dia não acabou, simplesmente não acabou. Mas eu agradeço. Eu que agradeço, pela desejo que o oportunidade. promotor agora dê andamento o mais rápido possível para que vocês possam ter, pelo menos, se não tudo, essa primeira fase de denúncias e pronúncias já mais otimizada e mais rápida. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço muito. Quando o você inquérito também. for público, Daí você volta e gostaria conta, e de... você- Porque aí não sou eu falando, tá lá. Daí tem como É o próprio assassino confessando, Sim. enfim. E trazendo todo o Exatamente. enredo macabro e desnecessário. As mortes são idiotas, mas essa, no caso, então, mais ainda por uma coisa de uma casa que não é de ninguém, na verdade. Exato. De um terreno que não deveria nem ter sido colocado. Muito obrigado por você ter vindo e a gente se vê em breve, se Deus quiser, muito mais em breve que a gente imagina. Amém. Muito obrigado. Obrigado.